visitar as casas lá do bairro para saber quantas pessoas eram batizadas, se eram casadas. E aí foi, assim, realizando essa missão. E depois, em 2019, ó o tempão, né? Em 2019, teve as missões em Mutanz. E ali foi novamente um chamado. E a partir de 2019, que foi mesmo eu pegando firme, foi muito bom esse despertar mesmo, assim. Esse despertar tem que ser em todos. Sim. Todos aqueles que são batizados, eles são chamados a ser missionários. E falar do evangelho a todo mundo, né? Não somente no nosso círculo, mas ultrapassar os círculos, ultrapassar os limites, as barreiras. E eu costumo falar também que não é só as barreiras territoriais, mas costumam ser também as barreiras pessoais, né? Sim. Porque o sair da zona de conforto não é fácil. Incomoda, mas depois que você faz isso, você se transforma e o seu coração fica alegre porque conseguiu realizar ou está conseguindo realizar a missão de Jesus. Sim, sim. E estamos cientes que a missão ela é difícil, porque nem todos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus. Mas tem a passagem que diz que você entra na casa da pessoa, deseja a paz, e se a paz não for acolhida, ela volta com você. Bate a poeira e dá a volta segue. por cima. Isso mesmo. Como diz o poeta. Em 2019 eu fiz essa missão também, e o quanto não é nem você ensinar, o quanto você aprende. Às vezes você aprende mais do que ensina, e é tão bom você levar uma coisa, porque você acaba se preparando para muita coisa que você não sabia, uma coisa que você também não lembrava, né? Sim. Mas continue falando aí sobre essa questão da missão. Por exemplo, o visitar. O que é visitar? É você ir ao encontro do outro. E a missão é você visitar o outro. Algo que parece que virou tão difícil depois da pandemia, né? Que Sim. as pessoas não se visitam mais. Tem umas que nem gostam mais de visitas. Mas visitar é reconhecer que o outro ali existe. Visitar é isso que você fala, é aprender mais, porque se você escuta mais, você aprende mais. Não é chegar falando, é você escutar o que o outro tem a dizer, quais são as preocupações, as fragilidades, o que está passando no coração daquela pessoa. Visitar é um caso de amor, né? Então é sem interesse, você chega lá com a gratuidade do seu coração, sem interesse, e você sai de lá cheio, né? Porque o Espírito Santo, ele faz isso. E exige o quê? Uma profundidade, exige uma sensibilidade, porque se você está disposto ao outro, né? E exige atenção com relação àquela outra pessoa. Porque também não adianta você ir lá, vomitar o que você tem para falar, obrigar as pessoas e não ter essa sensibilidade de saber o que o outro está querendo ouvir às vezes, né? Sim. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra ali, e aí você só quer fazer a sua função e pronto, sem ter essa escuta, né? Isso. E Jesus, ele visitava muito, né? Jesus, ele não ficava lá num cantinho dele, não. Ele visitava. E aí tem algumas visitas que ele fez. Ele visitou Zaqueu, que mudou de vida. Ele visitou a sogra de Pedro, que acabou sendo curada. Ele foi à casa de Mateus. Ele visitou Marta e Maria. Então, ele foi realizando visitas. E ele escutava muito. Isso é o que pega em Jesus, né? E a gente tem que pegar essa qualidade de Jesus maravilhosa, magnífica pra gente também. Até as perguntas assim que você vê que os discípulos faziam, perguntas simples, ele fazia questão de responder, né? Porque, é igual alguns professores já me disseram, não tem pergunta sem fundamento. Todas as perguntas são essenciais. Às vezes porque a pessoa faz uma pergunta tola, mas é porque está no íntimo dela também. Então, é exatamente isso que Jesus fazia, né? Respondia a todos e escutava a todos também. E é interessante que Jesus, ele não visitou Pilatos nem Herodes. Quando Jesus ele foi até Pilatos e Herodes, ele estava amarrado. Ele visitava os pobres, ele visitava os mais necessitados, né? E até os fariseus, ele só ia lá quando era convidado. Já aos pobres não, ele ia porque ele sabia que ali precisava dele. É isso. Jesus ia onde necessitava dele, né? Dos pecadores, dos pobres, vamos dizer até pobre de espírito, né? Não pobre de riqueza, mas pobre de espírito, né? Que às vezes a pessoa precisa ter uma confiança de que ela está sendo vista, que ela é amada, né? Isso.
E para fazer missão tem desafio. Eita! Tem os desafios, tem as distâncias. Hoje nem tanto, né? Com meio de transporte, o carro, menina. a moto, dá para ir. Eu tenho tanta história, porque o Padre João acabou dividindo em grupos, né? Aí o MAC, o EAC, o J acabou fazendo esses primeiros grupinhos, né? E a gente se dividiu em grupinhos, a gente já atolou carro. Anderson mesmo, ele vai lembrar, foi mordido por cachorro. Uma resenha. Na nossa primeira missão, o ônibus quebrou. Meu Deus Eram do 3 céu. grupos ou 4 no ônibus, o ônibus quebrou e aí nós tivemos que caminhar um bocadinho para chegar. Enrolou tudo, atrasou, porque estava previsto para começar um horário, começou depois do almoço, mas são coisas assim que são bem gratificantes. Sim, aí depois passa, você fala assim, nossa, como eu fui forte naquele momento. Então Sim. foi Jesus mesmo que colocou você ali para estar ali. Outra dificuldade também que a gente pode estar se deparando é com o individualismo, né? Muitas pessoas não aceitam a sua opinião. Então isso também a gente precisa estar trabalhando através da oração, pedindo para que o Espírito Santo saiba nos dar sabedoria para que a gente lide com aquela situação. E conduzir da melhor forma, conduzir né? da melhor forma. Se o outro não concorda, né, com o que você pensa, é não retrucar, mas colocar em oração. E também mostrar para ele um outro lado de forma carinhosa, de forma amorosa, né? Isso. Também a gente não sabe o que é que está do outro lado da porta, né? Pode haver rivalidades entre as famílias ali. A gente pode chegar numa casa em que o marido não conversa com a esposa, ou a esposa não tem a mãe não tem uma relação muito boa com os filhos, ou vice-versa. Então a gente também tem que estar preparado para situações como essa. Verdade. Até questão de familiares, igual você falou mesmo, são assuntos um pouco delicados, porque a gente não sabe como foi construído aquilo ali. E a gente tem que ter essa sensibilidade de reverter as situações que a gente se encontra, né? Isso.